O tédio é um sentimento humano descrito como um estado de falta de estímulo ou por fazer algo muito repetitivo, e muitas vezes as pessoas afetadas pelo tédio entendem esse período que elas ficarem entediadas como tempo perdido. Para as pessoas entediadas, o tempo parece passar mais lentamente, sem contar que o tédio pode levar a atitudes impulsivas e às vezes causando muitos danos. No entanto, você sabia que o tédio pode ser utilizado de uma forma positiva? Que nem sempre quando você está naquele momento entediado é algo necessariamente ruim? E é pensando justamente nisso que nesse vídeo eu separei 6 personagens que te mostram que o tédio pode trazer algo positivo para você, influenciando no seu cotidiano. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. E após a vinheta, vamos ao conteúdo de hoje. O tédio pode ser entendido como um momento que a gente está vivendo não é aquilo que a nossa mente deseja, tendo projetado algo melhor e mais estimulante. E muitas vezes a gente se sente desmotivado a agir conforme as coisas estão no momento. No entanto, existem pesquisas que apontam que o tédio está relacionado diretamente com a inteligência e a criatividade. Ou seja, de vez em quando um tédiozinho é bom. E a explicação é muito simples. Quando uma pessoa está entediada, ela busca situações de superar aquele sentimento angustiante. Muito provavelmente, isso é um indicativo que tem algo acontecendo de muito errado, precisando daquele empurrãozinho para sacudir a poeira e movimentar e fazer a diferença. No entanto, muitos agem pela impulsividade e fazem coisas erradas. Porém, se você souber trabalhar isso de forma adequada, você pode conseguir conquistar algumas coisas. E os personagens de hoje trabalham justamente essa questão. Então vamos lá, do primeiro? É claro. Quero começar trazendo aqui com Ryuki, o Shinigami de Death Note. No início do mangá e do anime, é nítido que ele está um tanto quanto entediado ali no mundo dos Shinigamis, e ele resolve fazer uma experiência nova ou diferente vindo para a Terra, entregando seu Death Note para um humano, que no caso aqui foi o Light, e eis que começa a desenrolar a trama de Death Note. E para mim, o Ryuki, para ele sair do tédio, ele começou a treinar ou buscar um novo Shinigami, uma vez que em vários momentos que ele vai falando com Light, quando você morrer vai ser diferente, você não tem que se preocupar com essas coisas depois. Então, o Ryuki aproveitou de certa maneira o seu tédio para ensinar outras pessoas. E você vê todo momento que ele fica lá satisfeito em ver as atitudes que o Light toma, o surpreendendo cada vez mais. 俺は下界に降りてんだ。こんなだるい世界はもう飽きた。人間の世界は面白いって聞いたぜ。 E o nosso segundo personagem é Torquehel, o gigante de Vinland Saga. Aqui, esse personagem aparece quando os vikings, principalmente Thorfinns, junto com Askeladd, tentam invadir Londres. E Torquehel está defendendo, se mostrando como um cara praticamente invencível. Eis que Thorfinns enfrenta ele mano a mano. E você percebe que a todo momento o Torquehel fica lá extasiado, porque ele está tendo um desafio. E depois dessa luta, ele se mostra entediado, porque ele quer um desafio à altura. E ele vai atrás do Thorfinns para movimentar essa sua sede e tirar do tédio. E a gente tem que ver um pouquinho aqui para a cultura viking. Porque aqui, principalmente os guerreiros, eles são válidos através da luta, do combate. E quanto mais bravos e valentes eles são na guerra, maior é a probabilidade de eles irem para Valhalla e lutar junto com os deuses no Ragnarok. Então, para ele é uma questão de honra ter um bom desafio, uma luta justa e conseguir atingir o céu. A todo momento, Torquehel mostra essa ideia. Talvez devido ao seu tamanho e à sua força, ele não consegue encontrar combatentes à altura. E quando ele encontra o Thorfinns, ele tem esse momento, e isso o deixando extasiado, ou deixando satisfeito. E aqui a gente pode ir para o nosso terceiro personagem, que é o Sanosuke, de Samurai Shin, ou as Crônicas de Keishin. Esse personagem, ele sempre busca um desafio maior.
ele sempre quer uma luta à altura, parecida com o Torque-Hell. E também, se você parar para pensar, a sociedade japonesa com a questão dos samurais tem algo muito parecido, só que em vez de ir para Valhalla, eles trabalham mais a questão da honra. Então, o Sanosuke, ele sempre quer uma briga à altura, não por menos que ele literalmente compra brigas de outras pessoas para sair dando porrada por aí. Porém, ele vai enfrentar logo quem? O Kenshin, tendo assim um revés um tanto quanto complicado, tendo um revés que o surpreende. Após esse momento, ele passa a ser um aliado de extrema importância do Kenshin, se tornando um amigo, porque esse camarada mostrou que ele é forte, que ele tem uma honra muito elevada, então ele acaba o respeitando, tornando uma ótima relação de amizade. E o nosso próximo personagem é Zoro, de One Piece. Aqui, a questão dele, do tédio, é por pura inteligência e estratégia, uma vez que a principal função dele é de lutar, é de guerrear. Então, sempre que ele não está lutando, você pode ver que ele fica sempre com aquela cara de que saco. Ele sempre está poupando energia para que quando aparecer o momento que ele precise lutar, ele esteja em pleno vapor. Então, podemos entender que o tédio aqui do Zoro é para guardar a sua força, a sua energia para algo mais importante, para defender os seus companheiros e a si mesmo. Vim marcar, pronto pro que der e vier, a perna tá gigante. E agora vamos falar um pouquinho de Shikamaru em Naruto. Esse personagem aqui é um ótimo exemplo de que o tédio pode gerar a inteligência, uma vez que o Shikamaru ele faz o que faz para ser livre, porém ele não gosta de gastar muita energia. Então, ele faz tudo de uma forma estrategicamente pensada, se destacando na sua inteligência. Então, por menos que eu já fiz um vídeo que eu relaciono as falas de Shikamaru com as ideias de Bill Gates, no qual se resume da seguinte forma: dê o trabalho mais difícil para uma pessoa preguiçosa e ele encontrará uma forma inteligente de resolver o problema. E eis é justamente isso que o Shikamaru faz. Para evitar gastar energia desnecessariamente, ele usa do seu intelecto e move algumas coisas, se destacando em muito. Ai, ai. Tudo o que eu queria era ser apenas um shinobi comum, levar uma vida comum, me casar com uma garota comum, que não fosse nem tão bonita e nem tão feia. E por último, vamos falar do Saitama, o careca de One Punch Man. Aqui ele vai trabalhar o tédio desse personagem como uma sátira e uma crítica generalizada à nossa sociedade. Porque o Saitama, lá no início da trama, ele resolve ser um herói de profissão. E ele se dedica, ele treina, ele se prepara, se tornando simplesmente a pessoa mais forte da Terra. No entanto, o treinamento dele foi tão rigoroso, tão forte, que ninguém chega aos pés dele. E ele vê uma sociedade de heróis que tentam cada vez mais se destacar sem se merecer, apenas para ter o nome de herói, o glamour, mas não fazendo por merecer. Ou seja, se você quer algo, meu amigo, você tem que lutar, você tem que conquistar, você tem que se esforçar. Foi o que o Saitama fez. E você percebe a todo momento as pessoas dentro de One Punch Man buscando atalhos, buscando caminhos mais rápidos de chegar ao seu objetivo, porém não conseguindo. E onde é que entra o tédio do Saitama? Porque ele ficou tão forte, ele quer uma briga à altura. Ele quer vencer o inimigo não só com uma porrada, ele quer ter um desafio maior. Tanto que você pode perceber que toda a trama de One Punch Man se desenvolve até o Saitama chegar. Porque quando o Saitama chega, ele vai lá e resolve tudo tranquilamente. E é isso que o nosso cabeça de ovo se torna uma pessoa entediada devido a não ter um desafio à altura. Ter uma força surreal é não tédio, na verdade. Mas a grande questão é, e você? Como é que você costuma lidar com seu tédio? Esses 6 exemplos dos personagens que eu trouxe aqui te trouxeram alguma inspiração? Compartilhe conosco aqui nos comentários. E se você assistiu esse vídeo até aqui, muito provavelmente você curtiu o conteúdo desse canal. Então não esquece de deixar aquele joinha maroto e se inscrever caso não tenha feito ainda. E para fechar aqui, a sessão Merchan. Caso você queira uma forma simples de ajudar o canal e também aprender a desenhar,
super indico o curso do Money Arts, que é um curso de desenho online, que você paga uma vez só e tem acesso vitalício a ele, te ensinando os principais princípios para você fazer o seu desenho sem copiar. Super indico, eu fiz e aprovo. Qualquer dúvida, chama lá no direct no Insta. Então fica assim, queria agradecer a Lilian, na ajuda a estruturar o canal como um todo. Muito obrigado, amor. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!